Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura para o signo de Touro, uma leitura geral. Não vai ressoar com todos, pega daqui aquilo que fizer sentido, o que não fizer sentido deixa de lado. Vai servir para uma outra pessoa, para ti mesmo em um outro momento, tá? Assista os outros signos fortes do teu mapa, as leituras elas podem ser complementares e nos outros signos ter as mensagens, as respostas, enfim, que tu precisa, tá bom? Da mesma forma que essa leitura também é válida para quem tem Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Touro. O que mais? Não esquece de te inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo, porque isso possibilita que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisem ouvi-la, tá bom? É isso. Na descrição do vídeo tem o meu contato de WhatsApp, então se tu precisar de uma leitura particular, tu me chama ali e a gente conversa, certo? Tem meu Instagram também, se quiser me seguir. Vamos ver então. A energia que vai reger, guiar, direcionar Touro, a pessoa de Touro, para quem esse vídeo, esta mensagem é destinada. Touro, 5 de paus, Pagem de ouros, Pagem de espadas. Aqui a gente tem um conflito, mas ele é um conflito por conta de falta de conhecimento sobre alguma coisa. Então, são aquelas situações que a gente ainda não sabe muito sobre elas, né? Que a gente ainda não executou, independente do que seja, é uma coisa que a gente nunca fez na vida, é um caminho que a gente nunca trilhou, é um trabalho novo, é um relacionamento novo, um trabalho que a gente nunca desempenhou, um caminho que ainda é um tanto desconhecido, que ele traz aquele entusiasmo do novo, aquela inspiração que o novo caminho nos causa, mas ao mesmo tempo ele causa um conflito justamente porque não conseguimos calcular. Na nossa mente não existe nada ali de conhecimento sobre aquela pessoa, sobre aquele caminho, sobre aquela situação, que possa nos dar uma ideia do que esperar, o que esperar daquilo, como lidar com aquilo. Então eu vejo um conflito baseado em falta de estruturar as coisas aqui ainda. Por mais aqui que tenha sido tudo muito bem pensado, quando chega no momento da execução, aqui causa esse conflito. Então eu vejo aqui que tem imaturidade, mas é no sentido de não maturou porque não teve tempo suficiente. Eu vejo uma situação aqui, realmente, ou das pessoas envolvidas ainda não terem a maturidade para lidar com isso. Outra coisa que eu tô pegando aqui é que pode ser que a gente esteja falando aqui de uma oportunidade, de uma ideia que tu estejas tendo de trabalho, por exemplo, e que é uma coisa muito nova, muito diferente e que algumas pessoas ao teu redor, elas podem não entenderem muito o propósito disso e de alguma forma comentarem, falarem coisas aqui que tu não vai gostar. Mas entenda que isso significa apenas que a ideia ela é original tua, mesmo que não seja tão original assim, mas diante dessas pessoas que te conhecem, é uma ideia muito diferente. E isso causa esse conflito. O que mais? O que a gente está falando aqui? Eu vejo uma coisa de conversa, de fofoca, de mal entendido, de pessoas falando coisas aqui, ou agindo de uma forma. Não é fofoca. Para alguns até pode ser, mas não é fofoca, não é isso. Eu entendi outra coisa aqui. Consegui entender o que é que eu não estava conseguindo entender. A gente fala aqui de duas pessoas que são muito diferentes. Aqui existem duas pessoas muito diferentes, culturalmente diferentes, idades muito diferentes, formas de ver a vida, a maneira, não sei se religioso. O que tem aqui? Duas pessoas muito diferentes,
que são atraídas uma para outra, que sentem um amor genuíno, mesmo sem conseguir se entender, mesmo sem conseguir entender como é possível viver, fazer, gostar dessa pessoa com tantas diferenças. Só que tem uma coisa, ambas as pessoas não conseguem entender, não estão conseguindo lidar com a situação, porque são imaturas diante do que está acontecendo com elas. Mas as diferenças aqui, elas não são tão grandes assim. Podemos falar de duas pessoas, de culturas diferentes, de formas de ver a vida diferente, língua materna diferente, que aí vem aquela questão cultural e social também junto, mas não são tão diferentes assim quanto parece. O externo, que é isso que a gente diz que compõe aqui a pessoa, que é a cultura, a nacionalidade, as crenças, nananana, até pode ser muito diferente, mas a essência é igual. Entendeu? Aqui a gente vai ver uma situação onde vai ser preciso muita paciência para acontecer. Muita paciência. São duas pessoas que vão precisar ter muito senso aqui da importância que isso tem e do quanto isso aqui é delicado de se lidar, de se tratar, para que consigam se acertar. Porque aqui eu já vejo uma situação muito difícil que vem sendo enfrentada por conta dessas diferenças. Pode ser uma diferença de idade muito grande. Enfim, já falei de todas as diferenças, né? Com certeza já. Tá bem? Não vou usar esse baralho, vou usar esse. Então tá. Até poderia usar aquele ali. Vamos ver o que mais. Vamos clarificar essa energia. Agora, eu vejo aqui, é óbvio que muita paciência vai ser necessário e que as coisas elas vão acontecer num ritmo um pouco lento. O que eu posso te dizer é que o que começou aqui, mesmo que em meio a conflitos, né, mesmo que diante de uma situação delicada a se lidar e trabalhar, não é uma coisa que se perca. A gente vê uma coisa que começou como um envolvimento, como uma ideia, como uma perspectiva, mas é uma coisa muito mais sólida do que se imagina, por conta dos sentimentos envolvidos aqui nessa situação. Clarifica, por favor, essa energia para Touro. Os amantes. Aqui eles estão... Percebe o que eu estou dizendo? 8 de paus e os amantes. Aqui a gente pode falar de um conflito que aconteceu entre essas pessoas, né? E que nesse momento aqui eu vejo uma conversa acontecendo. Pode ser uma conversa, não é que é uma conversa difícil, mas pode ser uma coisa que assim, eu vejo que é alguém que lutou muito para ter essa conversa, que renegou, não é renegou, relutou muito aqui, pensou e analisou muito bem. Aqui é aquela coisa assim, ó, parece que nunca ia acontecer, mas vai acontecer, tá? Aqui tem uma conversa que acontece. A justiça e o 6 de espadas. Aqui, ó, percebe como tem uma situação que se encaminha na tua direção, muito por esse senso de precisar equilibrar as coisas. Por mais aqui que tenha dificuldade, no sentido de por mais que se tenham diferenças e se queira deixar para lá, não dá, precisa resolver. Então, é aquela pessoa que busca aqui, tipo, por um senso de justiça comigo mesmo, né? Pela noção do que isso me causou e do quanto eu gostaria disso. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez porque é justo. É certo que a gente tente mais uma vez diante de um sentimento tão forte. Mesmo que as pessoas não consigam nem se comunicar direito. A gente não está falando da matéria. Estamos falando de energia, de alma, de espírito.
existe uma coisa muito forte aqui, unindo duas pessoas, e que por mais que tenhamos diferenças, temos algo que conecta e que não é fácil de deixar para lá. Aqui a gente pode estar falando de uma situação tanto que ameniza, né? Então com essa conversa as coisas amenizam, com essa conversa é uma reaproximação que traz um pouco aqui mais de tranquilidade para essa história, que traz respostas, que traz esse senso de equilíbrio. As coisas vão se equilibrar. Tudo é possível aqui de ser resolvido. Tá? Eu vejo, isso aqui pode ser uma viagem, alguém que vem de longe, né? Então, para ter essa conversa, alguém que está distante, alguém que talvez pode ser um distante geográfico, pode ser um distante físico, mas também pode ser um distante de pessoas que estão há pelo menos 6 meses sem se falar, ou sei lá eu quantos meses sem se falar, 2 meses. Ó, a carta dos namorados aqui de novo e o 2 de paus. Aqui realmente tem uma pessoa que vem na tua direção para ter uma conversa sincera e honesta para buscar justiça para uma história. Justiça porque não é possível que se sinta tudo isso e que se deixe para lá. Não é possível que por causa de um desentendimento aqui que nem foi tão importante assim, a gente deixa as coisas para lá. Ou simplesmente a gente deixa isso para lá. Não dá para deixar para lá. É uma coisa que precisa ser falada, precisa ser conversada, porque aqui tem uma... Bateu forte aqui, então a gente precisa falar sobre isso. Ou pelo menos tentar viver alguma coisa, tentar ver o que rola mais aqui. 8 de copas. Mais uma para esse 8 de copas. A temperança. Isso aqui é alguém que foi embora. Alguém foi embora, virou as costas para essa situação, por conta, sei lá, se fechou, foi embora, não quis saber, disse que não queria saber, não posso lidar com isso, não quero saber disso, mas na verdade mesmo, a pessoa nunca consegue deixar isso para trás. Pode ser uma coisa que vai e vem, pode, mas pode ser uma coisa que aconteceu e que essa pessoa disse, olha, eu tô indo embora porque é o melhor a se fazer. É o certo a se fazer aqui nessa história. É o justo a se fazer aqui nessa situação. Tipo assim, mesmo que a pessoa não tenha te dito isso, pelo que aconteceu, eu vejo que foi uma discussão, uma briga. Cada pessoa pensou uma coisa de uma forma, se separaram ali. Foram cada um para um lado. Eu não vejo a ruptura. Por quê? Porque aquilo que conectou essas pessoas continua existindo sempre. Então aqui não existe a ruptura nessa história. Aqui existe pessoas que se desentenderam, que discutiram, se separaram porque uma delas virou as costas e foi embora, mas tá voltando. Tá voltando. Tá voltando por quê? Porque sabe que não está lidando com qualquer coisa. Está voltando porque analisou muito bem. Pensou muito bem. Bem a energia taurina. Eu ia dizer, parece a energia taurina, porque né? Vocês são touro. Por que eu tô falando isso? Porque o touro precisa pensar bem nas coisas. Porque o touro gosta de ter certeza antes de fazer as coisas. É pé no chão. É pé no chão. Não vou fazer uma coisa para depois me arrepender, ou não vou gastar energia com uma coisa que não vai valer a pena. Então pensou muito bem antes de fazer e entendeu que o que aconteceu aqui entre vocês e essa outra pessoa não é qualquer coisa, então também não se consegue deixar para trás. Pode ser que tu até tenha tentado outras histórias, mas o caminho sempre te levou ao pensamento nessa pessoa, talvez tu nem conseguiu viver outras histórias, tu não conseguiu sair disso. Pode ser alguém que está ali 2, 3, 5 meses sem se relacionar com mais ninguém porque simplesmente ficou parado naquela situação. Nunca mais toquei em ninguém, nunca mais consegui ficar com ninguém, nunca mais consegui nada com ninguém. Porque essa pessoa simplesmente não sai da minha energia. O que é isso? Pois é, e aqui essa pessoa volta para ter uma conversa. É isso que eu tenho para te dizer. Alguém tá virando as costas, alguém virou as costas, mas não vai conseguir ficar longe. Não vai conseguir, porque o conflito que causa esse se distanciar aqui, ele é muito grande. Eu vou até terminar essa leitura por aqui, porque eu tô vendo que assim, ó, a gente tá falando de relacionamento, né, a gente tá falando dessa história bem específica, tá? Bem específico. E eu sei que aqui, pela forma como as coisas aconteceram, pela forma como a conversa se deu, pela forma como tudo aconteceu, a ruptura para alguns ela pode ter acontecido. Então eu vejo uma pessoa que tentou lidar com as coisas de uma forma muito prática, assim, me falou que o que eu não queria ouvir e eu virei as costas e fui embora.
ou então escutei o que eu não queria escutar, a pessoa não se mostrou ali na mesma sintonia que eu, é um mal entendido. É um mal entendido, tá? O que touro deve fazer nessa situação aqui? As de copas. Dar uma chance de escutar ou aproveitar a oportunidade para falar tudo o que pensa. Porque aqui eu vejo que tem uma sintonia e tem pessoas que ambas estão envolvidas em alguma coisa. Ambas querem a mesma coisa. O que aconteceu é que não se entenderam ou que tem outras coisas a resolverem no meio do caminho que precisam ser resolvidas, mas que diante do que sentem, diante do interesse que tem nessa história, precisa amadurecer para poder viver isso. Amadurecer a história, amadurecer a si mesmo, enfim, tá? Se entender. É sobre isso. É o que eu vejo para vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo nas próximas leituras. Beijo!